A situação da igreja não é boa. Há um cisma de fato que começa já do alto escalão da igreja, do corpo do colégio dos cardeais, desce para os bispos e chegam aos fiéis. Os fiéis, completamente escandalizados e perdidos, procuram entender as causas dessa apostasia silenciosa ou não que ataque que vai a todo tempo ganhando força lá dentro da igreja. E isso faz com que alguns escolham os seus carrascos, os seus réus. Ora é a teologia da libertação marxista, ora é a CNBB comunista, e por conta disso, a pedido de alguns amigos, eu resolvi dar a minha opinião também a respeito sobre o assunto, né? A respeito do assunto dessa apostasia, sobre as causas dessa apostasia que hoje impregna a nossa igreja, e que cada dia vai ganhando força, né? Cada dia que passa vai aumentando. Então, eu procurei fazer um esquema aqui e começo com a afirmação de um cardeal da igreja que atuou bastante no Concílio Vaticano II, que é o Léo Joseph Suenens. Léo Joseph Suenens, que ele afirmou que o Concílio Vaticano II é o ano de 1789 da igreja. Isso é uma afirmação que todo mundo que estuda a história do concílio sabe, mas muitos ainda não conseguem entender a dimensão da coisa. 1789 foi o ano da Revolução Francesa. E aí a gente procura aqui, através de perguntas e respostas, tentar entender por que é que um cardeal da igreja ele faz uma afirmação dessa. O que move um cardeal da igreja a fazer uma afirmação como essa? Então, nesse primeiro dúbia que a gente vai tentar responder aqui, para entender a afirmação do cardeal Suenens e aí chegar como a igreja se encontra hoje, a gente procura responder a pergunta: que benefícios a Revolução Francesa trouxe para a igreja? Já que na Revolução Francesa, como a gente consta aqui, fiz uma listagem aqui, né? Na Revolução Francesa houveram apologia ao assassinato de monarcas e sacerdotes. Um ex-padre, olha só, um ex-padre chamado Jean Meslier, ele faz aquele discurso solene, aquela afirmação solene: o homem só será livre quando o último rei for enforcado com as tripas do último padre. Então essa afirmação aí, ela é erradamente associada a Voltaire, a Denis Diderot, mas na verdade foi um ex-padre, um padre apóstata, que fez essa afirmação. Um padre permeado de ideias liberais que acabou fazendo essa afirmação que os revolucionários, os jacobinos e os girondinos acabaram angariando para si. Então isso foi bom para a igreja? É a pergunta que a gente faz. Não foi boa para a igreja. Você está fazendo uma apologia de assassinatos aos padres e aos sacerdotes. Então isso não é bom para a igreja. Então o segundo evento que ocorreu dentro da Revolução Francesa foi o extermínio de fiéis inteiros e de cidades católicas na França. Por exemplo, o massacre de Vendéia, quando a população católica ela se revolta contra a Revolução Francesa e faz uma resistência. E são simplesmente dizimados, massacrados pelos exércitos revolucionários. Então, isso foi bom para a igreja? Não. Ou seja, uma cidade inteira de católicos se levanta para defender o catolicismo e são dizimados. Isso não é bom para a igreja. Então, mais uma pulga atrás da orelha dentro dessa afirmação do cardeal Suenens. Mas continuemos. A decapitação de religiosas e a execução de monjas ocorreram na Revolução Francesa. Houve um caso em que todas as freiras de um mosteiro inteiro de carmelitas foram decapitadas, elas foram processadas e acusadas de fanatismo religioso e foram por isso guilhotinadas. Bom, isso é bom para a igreja, ou seja, uma congregação inteira tem as suas noviças, as suas freiras, as suas madres, as superiores, a sua abadesa decapitada, degolada com acusação de fanatismo só porque estavam exercendo a sua fé. Isso por acaso é bom para a igreja? Não é bom para a igreja. Evidentemente que não é, mas uma pulguinha atrás da orelha dentro da afirmação do cardeal Suenens. Mas continuemos. Também houve a deificação da razão
e a paganização das igrejas. Isso foi durante a festa do Ser Supremo, promovida por Robespierre, durante o período do terror da Revolução Francesa, onde ele promoveu um evento sacrílego e demoníaco, profanando a Catedral de Notre-Dame, com a adoração a deuses pagãos e ao Ser Supremo dentro desta respectiva catedral. Então, isso foi bom para a igreja? Não foi bom para a igreja. Então, mais uma pulguinha atrás da orelha aí, e que vai deixar intrigado aqueles que vão tentar analisar essa afirmação do cardeal Suenas, que, no entanto, diz que o Concílio Vaticano II foi o 1789, ou seja, a Revolução Francesa da Igreja. E ainda houveram mais coisas. Houve também o confisco de bens e propriedade da igreja, ou seja, paróquias, mosteiros, orfanatos, cemitérios, creches, leprosários, escolas, hospitais administrados pela igreja foram todos confiscados e levados pelo governo revolucionário. E aí, com todo esse confisco, a ausência, a corrupção e uma série de fatores que tornaram esses serviços aí inacessíveis à população, a população se prejudicou e, além do que, a igreja também foi prejudicada, porque ela perdeu. Então isso não foi bom para a igreja nem para a população. Então, como é que um cardeal ele vai associar um concílio da igreja a uma revolução que só trouxe prejuízos para a igreja? É a pergunta que a gente tem que fazer. Mas não acaba aí. Ainda houve um outro evento, que foram calúnias que foram desferidas contra a igreja. Exemplo que a gente pode citar é a obra A Religiosa, de Denis Diderot, onde ele coloca ali, ele tenta fazer uma série de denúncias através de uma novela, de uma lenda, uma suposta religiosa, uma suposta abadesa, que estaria causando maus tratos a uma noviça. Então ele colocou essa novela como se fosse uma verdade, semelhante ao que fazem hoje com o Código de Da Vinci, esses romances de Dom Brown. Então, a população acreditou que aquilo fosse verdade e começou uma perseguição sistemática às religiosas e às freiras, e que culminou até em assassinatos, invasão de mosteiros e quebra de mosteiro, assassinato de freiras. E Diderot cinicamente rindo de tudo isso. Então, a gente faz a pergunta, a segunda pergunta, repete, na verdade, porque nós já fizemos. O que faz um cardeal da igreja comparar um concílio ecumênico com uma revolução anticlerical que disseminou calúnias e apologia ao ódio à igreja e à religião? O que faria isso? Se você fosse responder essa pergunta, caro ouvinte, que está assistindo esse vídeo, o que você responderia? O que faz um cardeal da igreja associar um concílio que só trouxe malefícios para a igreja católica? Aliás, o que faz um cardeal da igreja associar um concílio a uma revolução anticlerical sanguinária que só trouxe prejuízos à igreja católica? O que faria isso? O que faz que um príncipe da igreja faça essa associação? Não se tem outra resposta, na minha opinião, senão as ideias liberais que permeavam a igreja, os teólogos da igreja e os bispos da igreja já há muito tempo. E aí a gente vai ter que voltar lá na época do século XIX, daquele movimento ultramontano, onde aqui em cima, no mapa da Europa Ocidental, ou seja, Itália, os Alpes Suíços, a Suíça, a França, a Espanha, Portugal, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemanha e Áustria. Nesse bolo aqui, houve uma série de grupos de teólogos, uns reforçando reforçando a autoridade papal, e outros se deixando permear por ideias liberais, ideias da Revolução Francesa, ideias do Iluminismo, ideias da filosofia moderna. E é isso que vai gerar esse antagonismo dentro da igreja e que vai fomentar afirmações como essa do cardeal Suenas, e que vai fazer com que haja um concílio diferente, podemos dizer assim, dentro da história da igreja, e da história do próprio Concílio Vaticano II. Então, a gente tem, basicamente, por conta disso, dois grupos de teólogos dentro da Europa Ocidental. Nós temos o grupo dos ultramontanos, ou seja, além dos montes, ou seja, os teólogos liberais
França, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Suíça, eles olhavam para os italianos e por aqueles teólogos de Portugal, Espanha também, como aqueles além dos montes, dos Alpes suíços, e com ideias centralizadas, numa igreja hierárquica e centralizada, uma fidelidade ao papado, etc. Então, e temos os cismontanos, que são os mais liberais. Então, esses teólogos liberais, que estão do lado de cá dos montes, dos Alpes, do lado onde está toda a efervescência intelectual, com as ideias iluministas, as filosofias modernas se propagam com mais rapidez. Então, nós temos, dentro do grupo dos ultramontanos, as características básicas: a ortodoxia de doutrina, a ênfase da autoridade papal, a aversão a filosofias liberais, como o humanismo, o renascimento, o iluminismo, a Revolução Francesa em si, o laicismo. A sua filosofia ela parte de ideias realistas, como São Tomás e Aristóteles. Como característica, eles empregam uma devoção mariana e eucarística. A concepção de missa com a perpetuação do sacrifício redentor de Nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário, um sacrifício incruento. A igreja é uma instituição atemporal e centrada no Papa. Já os nossos amigos cismontanos, eles pregam, aí preste atenção aqui, porque vocês vão conseguir identificar um monte de teólogos que hoje pregam essa ideia, né? Nós temos a liturgia reformada, esses teólogos, esses cismontanos liberais, eles pregam essa liturgia reformada, a ideia de retorno às fontes, ou seja, eles partem de uma premissa que a igreja hierarquizada da Idade Média deturpou o cristianismo ou adulterou o cristianismo, então temos que retornar às fontes primárias, à igreja primitiva e reescrever o cristianismo. Então, eles têm uma aversão ao culto do Sagrado Coração de Jesus, por exemplo, que eles definem como cardiolatria. É bem similar ao que os enciclopedistas, né, escreveram na Enciclopédia da Revolução Francesa, quando eles definiram o culto da Eucaristia e essas devoções voltadas ao Sagrado Coração de Jesus como cardiolatria. O termo é o mesmo. Tá? Então, eles vão buscar esses termos blasfemos e sacrílegos dentro de filósofos iluministas, né? Para denegrir uma própria devoção instituída pela Igreja e pelo Papa. A aversão à devoção mariana, eles também têm uma aversão imensa a essa devoção. Dou o exemplo aqui de um teólogo, de um expoente da escola da Nova Teologia, que a gente vai ver mais aqui na frente, o teólogo Yves Congar. Ele vai detonar um teólogo mariano que estava atuante dentro do Concílio Vaticano II, que era o padre Balick, e vai chamá-lo de tudo quanto é nome, de vendedor ambulante de Dalmácia, um malabarista de feira, um herege, vendedor de indulgências, e por aí vai. Por quê? Congar, ele defendia, na sua escola teológica, ele defendia uma devoção mínima à Nossa Senhora para não ofender os irmãos separados, essa ideia ecumênica que permeou o Concílio Vaticano II, né, que gerou encíclicas como Unitatis Redemptor Gratia, por exemplo, né? Então, e o padre Balick, com o seu grupo, que defendia os maximistas, né, os maximilianistas, eles defendiam maximalista. O padre Balick ele defendia a devoção e a proclamação do dogma da Maria, de Nossa Senhora, né, medianeira de todas as graças. E já os minimalistas, como Congar, como Schillebeeckx e todos esses teólogos da Nova Teologia, eles vão ridicularizar isso, essa proclamação do dogma, e principalmente ridicularizar o culto, a devoção mariana em si, porque para eles isso aí atacam as ideias ecumênicas, e eles estão mais alinhados com as ideias liberais e protestantes do que com as ideias católicas, né? Chega um outro grande nome do concílio, chamado Karl Rahner, né, que é o grande mentor, o grande intelectual do concílio, né, o grande perito do concílio. Ele escreveu diversos livros
livros negando, afrontando a própria virgindade de Nossa Senhora, que é um dogma da Igreja. Então, são esses teólogos que vão permear o concílio, que vão fazer a cabeça desses bispos igualmente liberais a aprovar e a redigir documentos com o teor que nós temos hoje, ou seja, com textos completamente ambíguos e que você pode chegar a uma ou outra direção, uma direção mais ortodoxa, ou como também uma direção que gera a heterodoxia, com o próprio cardeal Casper, que também é um modernista, que também é um adepto da nova teologia. Ele vai dizer numa entrevista ao jornal Observatório Romano em 2015. Então, essa versão, essa é uma das características, essa versão às devoções marianas também é uma das características desses teólogos da nova teologia, dessa corrente cismontana, que vai gerar nova teologia mais na frente. Eles têm influência ao jansenismo disciplinar, ou seja, para eles a escolástica desviou a igreja, é preciso retornar às fontes primitivas. Assim como os jansenistas, eles sempre pregaram isso, né? Que a igreja se contaminou no decorrer dos séculos e que tem que voltar para a igreja primitiva, tem que se reconstruir a igreja, tem que reformar a igreja, reformular a igreja. Onde recebe também influências do idealismo de Kant e Hegel. Um exemplo disso é o cardeal Ratzinger, o teólogo Ratzinger, o cardeal Ratzinger, que ele sempre, quando ele vai fazer uma análise de um documento, ele preza pela tese, a antítese e chega à síntese. A própria hermenêutica da continuidade, tão apregoada, mas nunca aprovada, se baseia nisso, nessa concepção hegeliana. Você tem uma tese, ou seja, porque os textos do concílio, como a gente sabe, são textos ambíguos, como o próprio cardeal Casper chegou a dizer, que você pode chegar a uma ou outra direção. Então, se por um lado há uma passagem ortodoxa, vai haver na frase seguinte uma frase heterodoxa. Então, baseado nisso, você pode chegar a uma ou outra direção. A tese, a ortodoxia, a antítese, a heterodoxia, ou seja, o erro, e aí você tem que chegar a uma síntese, que seria a hermenêutica da continuidade. Você tem que associar essas coisas, esse texto, essa frase, mesmo ambígua, e tentar tirar uma síntese para poder chegar que esteja compatível com a doutrina da igreja. Vou dar um exemplo. Catecismo da Igreja Católica, 121, que fala sobre o Antigo Testamento e os judeus. Então, apresentam-se aqui duas premissas. Primeiro, ele começa falando: o Antigo Testamento é uma parte indispensável da Sagrada Escritura. Seus livros são divinamente inspirados e conservados e conservam um valor permanente. Pois a antiga aliança nunca foi revogada. Aqui a gente tem duas frases ortodoxas, duas premissas ortodoxas com uma conclusão heterodoxa. Eu estou citando o catecismo porque o catecismo ele se baseia em definições do Concílio Vaticano II, mas você pode pegar qualquer uma definição do Concílio Vaticano II e você vai encontrar coisas assim similares e idênticas a essa. Então você tem uma premissa verdadeira: o Antigo Testamento é parte indispensável da Sagrada Escritura. Correto. Seus livros são divinamente inspirados e conservam um valor permanente. Correto. Aí a conclusão: pois a antiga aliança nunca foi revogada. Opa! Isso aqui vai contra diversas encíclicas de papas, como Pio XII, você acha que foi Mystici Corpore Christi, se eu não me engano, que eu vou depois confirmar e vou colocar na descrição do vídeo o nome da encíclica, que ele vai falar que a antiga aliança foi revogada sim, que enquanto Cristo estava pregando, estava no seu ministério neste mundo e pregando e disseminando a boa nova do Evangelho, a lei, ou seja, a lei antiga e a nova caminhavam juntas. Mas depois que Cristo morre e é levantado na cruz, a antiga aliança morre, a antiga aliança cessa e dá-se início à nova e eterna aliança. Mas aqui no Catecismo da Igreja, permeado pelas ideias do concílio, e a gente vai ver isso aí, você pode citar vários textos do concílio que vai dar coisa similar, a antiga aliança nunca foi revogada, ou seja, dentro de duas afirmações corretas, uma falsa. Então você tem a tese,
a antítese. E segundo a hermenêutica da continuidade, você tem que fazer uma síntese de tudo isso aqui, de um texto ortodoxo com um heterodoxo. E aí, essa é a hermenêutica da continuidade. Esse é o hegelianismo que esses filósofos, esses teólogos cismontanos, que vai berçar a nova teologia, ou a novela teologia, que Ratzinger faz parte também, vão gerar. Eles não vão se basear no aristotelismo, no tomismo, né? Sim, não. Ou assim, sim, não, não. Não tem um terceiro, um meio termo. Não, eles vão se basear no hegelianismo, na filosofia de Hegel, de Kant e por aí vai. Então, eles por quê? Porque eles justamente nutrem a aversão à escolástica e também aos dogmas. Eles abominam os dogmas. O próprio cardeal Ratzinger escreveu diversos livros falando e criticando esses dogmas, né? Os dogmas, principalmente os dogmas da infalibilidade papal. Karl Rahner também é outro que escreveu livros, que foi o professor de Ratzinger, escreveu livros afrontando o dogma da infalibilidade papal. Então você tem esses teólogos que são aclamados no Concílio Vaticano II, eles foram todos silenciados, claro, porque eles afrontavam dogmas da Igreja de milênios, afrontavam a doutrina bimilenar da Igreja com suas heresias. E aí foram silenciados. E foram muito silenciados, foi pouco, né, que deveriam ser excomungados. Mas, enfim, houve esse silêncio. Então, as características dessa linha liberal que vai chegar à conclusão e à sua definição de igreja. Para eles, a igreja é um organismo vivo, é um organismo complexo, sujeita ao crescimento e a mudanças. Então, ela não é uma instituição atemporal. Ela vai mudar de acordo com o seu tempo. A sua doutrina vai ser adequada de acordo com as ideias daquele tempo. Não é isso que dizem os filósofos, os teólogos hoje, que defendem o concílio. Não foi o ajornamento que João XXIII defendeu, ou seja, você tem que adaptar a doutrina de sempre, como a doutrina, por exemplo, do Catecismo de Trento, por exemplo, as definições da Igreja de Trento, desde os primórdios até o Concílio de Trento, com as ideias liberais e modernas do século XX. Mas não foi isso que João XXIII incentivava? Não era esse o conteúdo que estava por trás desse ajornamento tão pregado, tão apregoado pela Igreja? Basta lermos os discursos de João XXIII, quando proclamou, quando buscou inaugurar, quando anunciou a convocação do Concílio Vaticano II. É isso que ele está dizendo. Então, não são suposições minhas, são afirmações dos papas. Então, basta só procurar na internet e ler. Então, esse grupo desses teólogos cismontanos, liberais, de influência liberal, eles vão gerar mais na frente, no final do século XIX, já no final do século XIX e início do século XX, a chamada Nouvelle Teologie, ou a Nova Teologia, que aí vai ter como expoentes Henri de Lubac, Pierre Teilhard de Chardin, Hans Küng, Hans Hus von Balthasar, Karl Rahner, Edouard Schillebeeck, Marie-Dominique Cheny, Louis Boyer, Jean Danilou, Pierre Ganet, Walter Casper e Joseph Ratzinger. Todos eles aí, e muitos outros, eu citei só alguns. E muitos desses aí, esses aí os nomes mais conhecidos dos peritos que atuaram dentro do concílio. Cada um desses caras aqui, eles têm vários momentos de heterodoxia e que te comprova que eles estão alinhados a essas teses liberais. Então, aí você tem Teilhard de Chardin, ele era evolucionista, chegou a criar a farsa do homem de Piltdown, né? Que depois foi aquela suposta continuidade entre o homem e o macaco, que foi desmascarada mais na frente. Hans Küng foi excomungado, né? Os seus próprios amigos, o próprio Ratzinger tratou da excomunhão dele. Von Balthasar, ele tinha uma influência mística da protestante e mística Ariane von Speyer, que pregava ensinamentos completamente assustadores e heréticos, né? Até que Cristo teve que ir ao inferno. Karl Rahner, como já disse, ele defendia ideias, afrontava o dogma
dogmas da igreja, como o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora, e o próprio dogma da infalibilidade papal. Eduard Schillebeeckx, ele foi um dos artífices, junto com Hans Küng, do chamado catecismo holandês, que pregava até o homossexualismo. Marie-Dominique Cheny, Louis Voyer, era da corrente minimalista, junto com Yves Congar, que eu não citei aqui, que eles tinham uma aversão às devoções marianas, e as próprias devoções cristológicas, como o Sagrado Coração de Jesus, por exemplo. Jean Danilou morreu de ataque cardíaco dentro de um prostíbulo. Então, até aí, isso não seria um caso de heterodoxia, né? Isso aí seria desvio de caráter, desvio de fraqueza, de pecado. Mas ele também faz parte dessa corrente que ataca e muito as devoções marianas. Walter Kasper está aí, todo mundo já conhece, não precisa dizer. E Joseph Ratzinger, ele também defendia atacava o dogma da infalibilidade papal, defendeu que os judeus poderiam interpretar que Jesus não era um Messias. Ele disse que os judeus não precisam de crer em Jesus para se salvar. E como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, aprovou, né? Não corrigiu, o que está aqui constando no 121 do Catecismo da Igreja, onde diz que a antiga aliança nunca foi revogada. O prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé era Joseph Ratzinger. Esse catecismo aqui, ele foi promulgado, ele foi disseminado na Igreja em 1992, por João Paulo II. E, além do que, se eu não me engano, acho que foi em 2003, eu não lembro agora o ano, houve um texto redigido pela Congregação para a Doutrina da Fé sobre os judeus, e que Ratzinger participou do prefácio desse documento. E nesse documento, novamente, eles diziam que os judeus estavam certos em negar Cristo como Messias e absurdos como tal. Que a antiga aliança não foi revogada e que Cristo e que os judeus não precisavam crer em Cristo para se salvar. Então, essa aí é o mínimo do Ratzinger. Fora que ele também escreveu um artigo falando sobre a comunhão a casados de segunda união. Ele defendia a comunhão a divorciados, e aí as pessoas criticando o Papa Francisco por causa da Amoris Laetitia, mas aí temos o Ratzinger, que em 1970, na década de 70, já escrevia sobre isso, da comunhão a divorciados, e ninguém fala nada. E aí basicamente isso. E esse grupo de teólogos, eles foram condenados. Não, já haviam sido condenados já em primeira instância, já antes, no começo do século, 1907, pelo Papa Pio X, São Pio X, na Pascendi Dominicis Grécia, que todo mundo já sabe, apacentando as ovelhas do Senhor, e lá ele coloca as escaramuças dos modernistas, e por trás de textos ortodoxos eles colocam as suas heresias, colocam os seus erros, os seus engodos. Cheguei a citar aqui o próprio catecismo, onde aparentemente textos ortodoxos encontram-se erros e conclusões erradas, como a da antiga aliança. O Humani Generis de Pio XII também vai atacar esses novos teólogos, vai atacar essa ideia de ajornamento, de adaptação da doutrina de sempre ao pensamento moderno, como João XXIII pregou e anunciou no discurso de abertura ao Concílio Vaticano II. Mas esses teólogos todos aqui, esses teólogos da nova teologia, foram reabilitados por João XXIII. Então logo João XXIII foi eleito Papa e convocou o concílio e convidou todos esses indivíduos, esses teólogos, a serem peritos do concílio. E aí começa a desgraça conciliar. Mas dentro dessa nova teologia também houve uma divisão entre eles, né? Uma falsa briga, que vai fazer com que as pessoas aí se equivoquem. Tal como ocorreu na Revolução Francesa, que jacobinos e girondinos eles trabalhavam juntos em prol da Revolução, mas uma vez que a Revolução foi implementada, cada um virou para um lado, né? Cada um apresentou suas divergências, e que fazem muitos pensarem que aí que gerou as ideias de esquerda e direita, ou de direita, esquerda e direita, e que faz com que muitos pensam que a direita é a conservadora e a esquerda é a revolucionária. Não, está errado.
a direita também é revolucionária. Assim acontece com a igreja. Porque na novela teologia, voltando, desculpa, a direita também é revolucionária, porque a direita ela é a gironda revolucionária, pró-revolução. Né? A diferença era coisa mínima, que uns defendiam a revolução moderada e os jacobinos eram mais radicais, mas ambos eram revolucionários. Então eles fazem essa falsa oposição entre eles, mas desde que as ideias sejam da Revolução Francesa. As ideias que permeiam a Revolução Francesa. O antigo regime já era, esquece. Ninguém se volta. Os conservadores mesmo deveriam apoiar o antigo regime. Né? Mas aí esquece. Já pensam como a Revolução Francesa e são forçados, são induzidos a acreditar que os ideais da Revolução Francesa que permeia todo o processo político e que os ideais da Revolução, que a direita passa a ser aquela paladina dos conservadores, quando na verdade não. É igualmente revolucionária, só que ela pretende uma revolução mais moderada, enquanto os jacobinos eles são mais radicais. É isso que acontece hoje dentro da igreja. Então houve uma briga, entre aspas, uma divisão entre esses teólogos aqui na novela teologia e que gerou duas correntes representadas por duas revistas. Então a revista Concílio, que tinha Rahner, Congar, Hans Küng, Cheny, Schillebeeckx, que aí podem ser intitulados como jacobinos, né, os modernistas, os jacobinos, os adeptos da nova teologia, os liberais jacobinos mais radicais, porque esses caras eles promulgaram o catecismo holandês, que ideias de pró-homossexualismo e coisas muito piores, acabaram sendo excomungados. Küng foi excomungado, Schillebeeckx, eu não sei se foi, Congar, ele tinha um ódio, uma aversão às devoções marianas, como já foi dito, e por aí vai. Rahner afrontava o dogma da infalibilidade papal, com mais voracidade do que o próprio Ratzinger, por exemplo, também atacava, mas só era uma coisa mais sofisticada, né, mais elegante, mas atacava. E aí eles se baseiam, eles começam a expressar suas ideias numa revista chamada Concílio, que vocês podem procurar na internet, tem diversos artigos assinados por esses teólogos e que vocês podem observar e contrapor com o que a doutrina da igreja sempre ensinou, e vocês vão ver ideias completamente radicais e revolucionárias. E a outra corrente, que é da Communion, essa aqui é mais conhecida porque é a corrente, é a revista que é patrocinada por Ratzinger, por exemplo. Tem Jean Danilou, Henri de Lubac, von Balthasar, o próprio cardeal Casper. Essa é a gironda conciliar. Essa aí seria aqueles padres que defendiam os peritos que defenderam a Revolução Conciliar, mas eles depois passaram a defender com uma certa moderação. Porque eles defendem, muitos deles defendem que tem que fazer essa associação. Essa ideia hegeliana de você associar e sintetizar a antítese com a tese com a antítese, ou seja, o ortodoxo com o heterodoxo, e aí gerar uma nova interpretação muito bem adequada ao mundo moderno. Mas isso é impossível. Cristo disse sim, sim, não, não. Então vocês também podem encontrar diversos artigos desses teólogos da revista Communion, disponível na internet, e vocês vão ver claramente o que eles dizem. Então, é por isso, meus caros, que o cardeal aqui, Suenes, ele vai dizer que o Vaticano II é o 1789 da igreja, porque Suenes ele era um liberal e ele também estava incluído e era um simpatizante dessas ideias aqui. Essas ideias liberais, de todos esses teólogos aqui da nova teologia que foram silenciados pelo Santo Ofício, foram condenados por São Pio X e por Pio XII, eles defendiam. E posteriormente, sendo reabilitados, eles foram caiu com uma luva para o pensamento de Suenes. O cardeal Suenes, além do que, ele era maçom, defendeu a renovação carismática, pró-comunismo, mas isso aí eu vou deixar no final. Tenho que falar daqui. Se existem os teólogos ruins, existiram os bons. Reginald Garrigou-Lagrange, que escreveu um artigo dizendo para onde vai a nova teologia, ou seja, ele vai denunciar essa teologia aqui, de de Lubac, de Ratzinger, de Casper, de Danilou, de Chenu, Karl Rahner, etc. Ele vai dizer em um texto do seu artigo para onde vai a nova teologia, que essa nova teologia redunda no modernismo, a heresia condenada por São Pio X na Passão de Dominici de Gressis. Então, o cardeal Rafael Merri del Val,
que vai fazer um estudo sobre a validade das sagrações episcopais dos anglicanos e que vai concluir que não. E esses estudos serviram de base para uma encíclica de Leão XIII, dizendo que as sagrações episcopais dos anglicanos são inválidas. E hoje você vê o Papa Francisco completamente submerso nas ideias modernistas, ideias do concílio, incluindo ideias da nova teologia, porque ele diz que o Walter Casper, que é um adepto, um expoente, um paladino da nova teologia, é o seu teólogo predileto, e ele se deixa influenciar também pelas ideias de Casper, pela teologia de Walter Casper, modernista, adepto, liberal e adepto da nova teologia. Então, Francisco vai dizer que os católicos podem receber comunhão, podem participar dos serviços religiosos prestados por esses bispos anglicanos. E já em Roma, já há um grupo de teólogos tentando invalidar a encíclica de Leão XIII e o estudo do cardeal Berre Delval, dizendo que sim, que as sagrações anglicanas sim foram válidas e que aquela análise de Leão XIII e do cardeal Berre Delval era só voltada naquele tempo, naquela época do século XIX, e não agora. É isso. O conceito aqui, ó. A igreja é um organismo vivo, complexo, sujeita ao crescimento e a mudanças. Se naquela época ela era válida, agora passa a ser. Tem que se adequar ao mundo moderno. Então, o cardeal Achille Ratti, que é outro também que era dessa linhagem ultramontana, né? Ele, que foi o Papa Pio XI, que execrou o ecumenismo, execrou o comunismo e o liberalismo. O cardeal Achille Ratti, como Papa Pio XI, ele vai dizer na sua encíclica Mortalium Animus contra o ecumenismo, ele vai dizer o quê? Primeiro, que o ecumenismo tem um argumento falaz, que é dizer que todos sejam um. Né? E como é que começa a encíclica de João Paulo II, Ultium Nuncint, todos sejam um? Ele já começa logo na primeira linha dizendo que todos sejam um. Este é o esforço que o Concílio Vaticano II repropôs. Se repropôs, é uma nova proposta, não está alinhada com o que a Igreja sempre ensinou. E além do que, o Pio XI ele vai dizer também nessa encíclica Mortalium Animus o quê? Ele vai dizer que a Santa Sé não pode patrocinar de maneira nenhuma esses encontros ecumênicos, sobre o intuito de validar falsas religiões. E o que é que João Paulo II, Paulo VI, Papa Francisco, o próprio Bento XVI fizeram nesses 50 e tantos anos do concílio em diante? Nada mais do que validar e ratificar falsas religiões. Então, aí alguns vão dizer assim, mas o Papa Pio XI ele é igual ao Papa João Paulo II, então ele não pode, a ordem dele não está associada, não pode ser imposta por um igual. Um igual não é obrigado a seguir o igual. Mas o Papa João Paulo II, assim como o Pio XI, ele está obrigado a servir, a ser servidor da doutrina de sempre, da sagrada tradição da Igreja. Então, desde o século I, desde o primeiro século até os dias atuais. Então, ele não pode ir contra aquilo que o magistério sempre ensinou. Mas João Paulo II foi. Então, não se trata aqui de ser o igual, um Papa e o outro Papa. Não, está dizendo é o magistério, é todo um composto, desde o século I até o século XX, o século XXI. Ou século XX, né, porque João Paulo propugnou o encontro de Assis e escreveu a encíclica Ultium Nuncint, que todos sejam um. Então, é basicamente isso. A gente vê uma série de heterodoxia e de ensinamentos opostos que foram proscritos por papas anteriores, justamente por conta desses liberais adeptos e fundadores da nova teologia e que influenciaram o Concílio Vaticano II. Outro, cardeal Eugênio Pacelli, que foi o que condenou, o Papa Pio XII, que condenou a nova teologia na encíclica Humani Generis. Ele vai atacar o arguionamento, vai dizer que esses teólogos, esses caras da nova teologia são inimigos, esses modernistas são inimigos da tradição, dos dogmas, eles querem acabar com todos os dogmas até que não sobre pedra. E outro, que é o próprio cardeal, os cardeais Alfredo Ottaviani, Giuseppe Siri, Antônio Bacchi,
que foram os homens da Cúria, da época do concílio, né? Eles foram, o Otaviano foi o secretário, o prefeito da Congregação para o Santo Ofício, que hoje é a Congregação para a Doutrina da Fé. Então, esses aqui, eles também atacaram muitas ideias dentro do concílio, que foram disseminadas dentro do concílio. Otaviano foi humilhado por um cardeal, acho que foi o cardeal Béa, não lembro agora, que era e chegaram a desligar o microfone para ele não falar, né? O Giuseppe Siri, ele foi entrevistado antes de ir para o conclave que elegeu, acho que Paulo VI, e ele chegou a dizer que não sabia nem o que era colegialidade. Para vocês verem que essa doutrina da colegialidade dos bispos, eles não tem não tinha nada a ver com a doutrina de sempre, que o próprio cardeal da igreja chega a dizer: eu nem sei o que significa colegialidade, ou seja, porque era uma ideia que estava sendo ainda discutida dentro do Concílio Vaticano II, que foi colocado em muito esse conceito, foi aplicado em muito na descrição dos documentos, como o Lumen Gentium, por exemplo, e o cardeal Siri escreve isso, ele diz isso, né, afirma isso, e quem entrevistou, interessante, que escreveu um livro falando sobre isso, né? Eu não lembro o nome do livro, mas eu vou pesquisar, eu vou pegar nas minhas coisas e vou colocar na descrição do vídeo. E Antônio Bach. E todos esses aqui, eles fizeram uma análise teológica sobre a nova liturgia que estava sendo apresentada após o Concílio Vaticano II, com esses teólogos reformistas, né, esses defensores da liturgia reformada, que gerou a missa de Paulo VI, o novo Ordo Missa, né, que aí está impregnado de concessões, né? Ele atendeu o pedido dos judeus, que escreveram uma série de correspondências ao Papa e enviaram através do cardeal Béa, que era o secretário da congregação do diálogo com os não cristãos, solicitando que se fosse retirada uma série de orações que era considerada antissemita por esses judeus, atender a reivindicações dos protestantes, tanto que colocaram uma série de teólogos protestantes para poder fazer, não combater como observadores, mas como teólogos ativos, como peritos ativos, como liturgistas ativos, tentando conciliar aquela missa de Lutero, né, com caráter festivo, de ceia, de banquete, com a missa católica, do viés sacrificial, do caráter sacrificial, a missa como sacrifício, a perpetuação do sacrifício de Cristo no Calvário. Então, atenderam-se a tudo isso, atenderam os ideais maçônicos, como o próprio Monsenhor Bonini recebeu cartas da maçonaria, da grande loja do Oriente, da Itália, e ele dizendo que já tinha feito tudo o que fosse possível. Isso aí não é teoria da conspiração, porque um próprio bispo brasileiro confirmou isso num discurso em Fátima, numa conferência em Fátima, uma conferência sobre Fátima no Vaticano, que era o saudoso Dom Manuel Pestana, dizendo que a influência da maçonaria no Concílio Vaticano II foi muito grande, e que o próprio Monsenhor Bonini, ele era maçom, e que recebia cartas e mandou cartas para os grão-mestres da maçonaria italiana, dizendo que pela liturgia tinha feito tudo para bagunçar, para acabar com a fé dos católicos. E aí, curiosamente, depois um padre polonês descobriu toda a treta, toda a confusão, toda a conspiração, e denunciou o Papa Paulo VI, dizendo que se ele não tomasse providências, e não engomaria, se não fosse assim, o próprio padre polonês ia para a imprensa e ia denunciar tudo para todo mundo, para todos os católicos, através da imprensa. E aí Papa Paulo VI, sem ter opção, ele manda o Monsenhor Bonini para a diocese no Irã, manda para o Irã, e lá ele é morto misteriosamente. E aí outro, o Monsenhor Benelli, também é morto em situações que ninguém sabe. O próprio Jean Bilot, que era o homem-chefe lá, o braço direito de Paulo VI, ele quando foi morto, quando foram abrir as coisas dentro do seu quarto, encontraram um livro em que ele que recebeu de presente de uma loja, de um grão-mestre da maçonaria italiana, e ali, francesa, aliás, e ali estava lá uma dedicatória para ele. Então, e depois, Carmine Picoretti,
ele vai disseminar a lista, vai denunciar a lista dos cardeais maçons e depois ele é morto. Então, e uma centena de cardeais, todos aqueles liberais, a maioria, grande, todos eles, para não dizer, na maioria não, todos eles, de viés liberal, estavam atuando dentro do Concílio Vaticano II e propugnando, empenhando e formulando mudanças na doutrina da Igreja. Inclusive esse senhor aqui, Leo Joseph Suenens, que é adepto do ecumenismo, ele criticou até o próprio Papa Paulo VI, por causa da encíclica sobre métodos anticoncepcionais, e ele defendia o ecumenismo, e ele que apadrinhou o movimento carismático e trouxe para dentro da igreja. Tanto que os carismáticos têm ligeira afeição ao cardeal Suenens, e também eles disseminam entre eles, em seus estudos, textos do cardeal Suenens. Então, na minha opinião, né, nesse vídeo longo, aqui está o começo de tudo. Se você tem hoje essa crise enorme dentro da igreja, começa aqui. Começa aqui, com essas ideias liberais, com essa nova teologia que modifica, que bagunça o Concílio Vaticano II e que faz com que o concílio seja um concílio diferente dos outros, que impregna de ideias novas dentro do concílio, que fazem com que essas ideias sejam aprovadas e depois essas ideias são disseminadas como se fossem doutrinas como do magistério de sempre. E como a gente vê que muitas delas são doutrinas proscritas, condenadas pelo magistério. E, inclusive, dentro desse concílio, você tem cardeais marxistas, como um cardeal mexicano, que é Dom Mendes Arceu, que ele celebrava a missa e antes de começar a missa, ele citava trechos do hino da Internacional Socialista e depois cerrava o punho e dizia: sou marxista. Esses caras nunca foram condenados. Coisa bem diferente na época de Pio XI, Pio XII e por aí, mas de João XXIII para cá não houve mais condenação. Essa é a causa, na minha opinião, a minha modesta opinião, da crise que assola a igreja. Alguns podem não concordar, mas aí fica na interpretação pessoal de vocês, se quiserem, né? Não são obrigados a concordar, mas na minha opinião e de muita gente, né? Que não é uma opinião solitária, a causa está aqui. Gostem ou não gostem. Então é isso. Um abraço.